Bom dia, meus irmãos, tomai os vossos lugares. É bom estarmos diante do Senhor e também estar na vossa presença. Amém. Acredito que já foram ditas a cantar e também algumas coisas foram faladas, coisas muito importantes, porque o que é dito neste lugar é tudo importante. Nós não dizemos disparar aqui em cima, não dizemos coisas para passar o tempo. Tudo o que se diz deve ser para edificação, deve ser para instrução, não é? Deve ser para nosso bem, para bem da obra do Senhor. Esta mensagem surge em dois tempos. Esta mensagem surge em dois tempos, e o último dos quais, ontem até à 1 da manhã, estava a orar a Deus e a buscá-lo e olhando para os apontamentos e outras coisas que foram surgindo e fui escrevendo. Creio que é uma palavra, é da Bíblia, porque não podemos pregar outra coisa que não seja a Bíblia. Eu pregar a minha vida é muito triste, ou pode ser muito triste. Eu pregar cenas no nosso dia-a-dia, temos coisas boas, com certeza, mas também temos cenas que nos põem os cabelos em pé. Então, pregamos a palavra. E eu estava a pensar que nós precisamos honrar mais a palavra lendo-a. Porque eu tenho algumas 30 e não sei quantas Bíblias, a maior parte delas estão encaixotadas, porque ainda não tive a oportunidade de organizar o meu escritório, e pronto, e não passa de um livro, que está lá juntamente com os outros. Mas quando nós olhamos para o texto e quando nós deixamos que o texto fale ao nosso coração, e sobretudo quando nós colocamos o texto em prática, aí sim estamos perante a palavra do Senhor. Ela é espírito e vida. Então, eu gostaria de ler este capítulo 8 de Deuteronômio, todo. São 20 versículos. Eu gostaria de ler, e os irmãos, creio que a Cristina e os irmãos que trabalham nesta área tiveram o cuidado de colocarem a tradução certa, e os irmãos poderão ler aí na tela, na parede, ou então acompanhar também nos vossos lugares. Diz assim o capítulo 8 de Deuteronômio: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem em disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno,
para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante tudo quanto tens, ele se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande, terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedreneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, o meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruíram diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Eu acho que é uma mensagem tremenda e tão atual. Este escrito, 3.700 anos, para aí, tem 3.700 anos, mais ou menos, que foi inspirada pelo Espírito Santo, creio-se que foi Moisés, e que encerra uma mensagem fantástica para os nossos dias. Deuteronômio, ou a segunda lei, foram palavras proferidas por Moisés nas terras de Moabe, a leste do Jordão, antes da sua morte, e do povo dar entrada na terra prometida. Foi uma repetição da lei. Isto mostra a importância da Bíblia para nós, que é a lei de Deus. Isto nos mostra que nós, para todos os quadrantes da nossa vida, não podemos viver sem a Bíblia. Não podemos. Há dois pilares fundamentais, três pilares fundamentais da nossa crença, da nossa fé: a palavra de Deus, a oração e a nossa devoção, o nosso louvor. O serviço também, mas estes três são fundamentais: a palavra de Deus, a lei, a nossa devoção em oração, em intercessão, em comunhão com Deus, e também a nossa devoção em louvor, em gratidão por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Somente Yahvé era a fonte de todas as bênçãos, tanto no deserto como na terra prometida. Tanto nos maus momentos, tanto nos momentos de terras áridas, como na terra da promessa, nesta terra farta de alimentos, de recursos, uma terra próspera, para uma economia próspera. Deus era Deus. Aliás, Ele era Deus e continuava a ser Deus, mesmo lá na escravidão, porque Deus não abandonou o seu povo. Os silêncios de Deus não é abandono de Deus. Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, Ele tinha um propósito para aqueles 400 anos de escravidão. Parece que Deus ali não falava com ninguém. Aliás, há um episódio semelhante entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio profético. Deus tinha um propósito. Deus continuava a ser Deus na libertação
e no percurso de 40 anos, que não eram 40 anos, mas por causa da desobediência, foram 40 anos andarem ali às voltas em terra de serpentes, escorpiões, de sequidão, terra terrível. Deus continuava a ser Deus. Como Deus foi Deus e continuava a ser Deus ao entrarem na terra da promessa. Então, meus irmãos, o reconhecimento deveria ser o estilo de vida dos israelitas, e isto é um alerta para a nossa vida também, que em qualquer momento, já ouvimos nesta manhã, não há problema algum que se possa comparar com a grandeza do nosso Deus. Mas esses momentos que todos nós evitamos, claro que ouvimos agora esta notícia triste, quem é que não deseja evitar isto? E quando isto nos bate à porta, nós começamos a recordar, quando Deus levou o meu irmão, por exemplo, e começa a recordar a tristeza, a aflição, a angústia dos meus pais. Na altura eu era um jovem, um adolescente de 12 anos, zarpei de casa, precisou ao fim de 4 dias, porque o impacto da notícia é terrível, mas Deus não deixa de ser Deus. E o meu querido colega que está lá a sofrer, e com certeza que vai sentir que o Consolador continua conosco para ministrar consolo, para ministrar nestes momentos, irmãos, e a nossa vida é isto. É bom estarmos aqui, se calhar nenhum de nós agora está a pensar em algum problema, é bom estarmos uns com os outros, é bom estarmos na igreja, mas logo vamos para casa e amanhã vamos para os trabalhos e ainda sei quê, e vêm cenas e vêm coisas, mas lembra-te que em cada situação Deus continua a ser Deus. Moisés aconselha os israelitas a lembrarem-se de que o que Deus fizera por eles no Egito, no deserto, e a permanecerem gratos no cumprimento das promessas. Moisés está no seu último discurso. Ele logo após vai subir ao monte e vai falecer. E vai ser enterrado pelo Senhor, que até hoje o diabo não sabe onde é que o corpo de Moisés foi sepultado. Então veja, este homem que não teve o privilégio de entrar, ele está a ministrar. E está a ministrar o amor. É interessante nós pensarmos nisto. O amor deste líder, porque ele poderia pensar, se fosse um homem egoísta, um indivíduo que olhava só para o seu umbigo, bem, isto é problema vosso, eu não vou entrar, Deus já me disse que eu não entro, então desenrasca. Não, este homem está a ministrar. E está a dizer ao povo, vocês não se podem esquecer de Deus. Vocês têm que se lembrar de onde é que vocês vieram. Vocês têm que se lembrar onde é que vocês estão e vocês têm que se lembrar para onde é que vocês vão. Irmãos, isto é claro para os nossos dias. Outrora, o que nós éramos, o que nós sofríamos, o que nós fazíamos, o que é que nos rodeava, histórias, não é? Episódios que todos nós temos de situações antes de virmos ou termos conhecimento de Cristo. Onde é que estamos? O que é que temos experimentado de Deus? O que é que tem acontecido ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, na minha caminhada ministerial? O que é que tem acontecido? E o que é que Deus tem prometido para mim? E o que é que me espera mais num futuro que Deus saberá, que já começou, como ouvíamos, a nossa eternidade já começou, mas que Deus tem muito mais e melhor para nos oferecer. Então, foi esta a visão de Moisés, eu estou apenas na introdução, foi esta a visão de Moisés de consciencializar o povo de Israel. Gente, lembrem-se o que é que Deus fez convosco lá na escravidão. Lembrem-se o que é que Deus fez quando vocês marchavam, quando vocês caminhavam ao longo do deserto. E lembram-se o que é que vos está à espera. É só passarem o Jordão e tudo é vosso. Será que nós estamos perante este texto apenas para termos uma perspectiva histórica, textual, fazermos uma exegese à letra e ficamos só com conhecimento teórico? Esqueça isso, irmão. Isto é para você se recordar dos vários estágios, dos 3 principais estágios da sua caminhada. Outrora sem Deus, hoje com Deus e num futuro a plenitude com Deus. É isto. Então, isto vai nos levar a quê?
a um reconhecimento, e este é o nosso primeiro ponto, a um reconhecimento da direção de Deus. Veja o versículo 3, e peço para que coloquem, por favor, na projeção, verso 2, que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Tu tens que recordar que tudo aquilo que aconteceu, e já ouvimos isto também nesta manhã, tudo aquilo que nos acontece não é por acaso. Irmãos, nós não estamos aqui a saque, nós não andamos aqui à sorte. Eu não gosto muito desta expressão, sorte. Eu tive sorte. Não, eu tive a bênção de Deus, eu tive a graça de Deus, eu tive o favor de Deus, eu tive foi a intervenção de Deus. Deus tem os seus olhos na minha vida, Deus tem os seus olhos na vida da igreja, Deus tem os seus olhos nos seus filhos. Então nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Uau! Até as más coisas. E muitas vezes, aos nossos olhos, consideramos, já vamos ver a seguir, consideramos más coisas. Mas calma. É o teu conceito ou é o conceito de Deus? Porque se uma má coisa contribui para o teu bem, se calhar deixa de ser uma má coisa. Se calhar o bem maior, o bem de Deus, o bem supremo do Senhor, Ele tem um objetivo com isso. Eu não vos digo o que é que estou a pensar da minha vida. Mas se calhar há coisas que aconteceram para o meu bem. Nós temos que aprender lições, nós temos que arrepiar caminho, nós temos que nos voltar para o Senhor, nós temos que... Irmãos, que isto é assim, olha-se cá para cima, os pregadores são homens muito consagrados, deviam de ser. Já ouvimos esta manhã, deviam ser muito consagrados, mas eu sou um homem como você, carne e osso, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, luto com cenas da minha vida. Luto, tenho muitas cenas que estou a lutar, porque eu sou um homem. Eu não sou super. Só houve um que foi perfeito. O resto, somos todos feitos da mesma têmpera. Mas há aqui alguém superior a alguém. Mas e que essas coisas das escolhas do homem, das preferências do homem, eu prefiro aqui, eu prefiro. O que é isso? Não, isso é treta. O que é isso? É o Senhor. E Ele está aqui a dizer, Ele está a mostrar na sua palavra, que tudo aquilo que aconteceu... Quem é que permitiu que as serpentes mordessem? Quem é que permitiu que eles, em determinada altura, não tivessem água? Quem é que permitiu que eles, em determinada altura, não tivessem pão e não tivessem... Quem é que permitiu todas estas coisas, irmãos? Deus está por trás de tudo. Porque Ele tem um plano supremo. Deus havia guiado por 40 anos para pô-los à prova. Eles tinham que entrar ali no crivo. Eles tinham que ser peneirados, irmãos. O caráter das pessoas tinha que ser revelado. O caráter das pessoas. É claro que os irmãos dizem assim, tudo bem, o Senhor sabia, não era preciso pôr-nos à prova, o Senhor conhece todas as coisas. Sim, o Senhor sabia, mas você não sabia, nem você nem eu sabem. E hoje está escrito para nosso ensino. Porque a palavra não foi escrita para ensino do Senhor. A palavra não foi inspirada para o Senhor ter... Olha, eu tenho a plena consciência. Não, isso somos nós que não conhecemos os corações. É que às vezes precisamos arranjar aqui umas cenas para ver se as pessoas se revelam, etc. Isso é o nosso mundo. Mas no mundo de Deus não foi isso. O que está escrito, o que é que Pedro diz? Para nosso ensino foi escrito. Então, Deus os guiou, pôs-nos à prova... Os corações deveriam ser revelados e a confiança no Senhor devia ser exercida. Quando? Na escravidão, no deserto e ao conquistarem a terra sempre. A confiança no Senhor. O Senhor não nos manda confiar todos os dias. O Senhor não nos manda confiar, irmãos, sempre.
O Senhor não nos manda colocar nele a nossa confiança. Quando? Só quando temos boas notícias em casa? Quando a vida é favorável? Sempre. Eu ontem mais a minha esposa fomos comer, pastor, não é preciso ir a Viseu para comer o bacalhau podre, fomos comer uma posta mirandesa. Mas eu quero vos dizer aos irmãos que nem sempre posso ir comer uma posta mirandesa. Não ganhava para as postas mirandesas. Não posso. Mas quando lá em casa existem uns ovos mexidos, quando lá em casa existe assim umas salsichas fritas, uma coisa qualquer, desde que haja uma pinguinha, está tudo certo. Pronto. Quando lá em casa existe um petiscozinho assim mais cómodo, mais pacato, ouça, isso é bênção de Deus. Uns torresmos, isso é bênção de Deus. Não que não é. Não que não é. E nós valorizamos estas coisas, irmãos, quando nós temos contacto com aqueles que não têm uns ovos para comer e umas salsichas também. Eu convido os irmãos a visitarem o Haiti e verem como é que os irmãos lá vivem e verem como é que os irmãos lá comem. Eu estava, irmãos, a ministrar numa escola bíblica para os pastores numa igreja. O querido irmão Hilarique, meu amigo, que quando estava a pastorear a igreja, nós apoiávamos aquele ministério. Há um jovem obreiro, um rapaz de uma capacidade incrível, uma constituição, um aspecto espetacular. Eu disse, irmãos, eu quero dar graças a Deus. Graças a Deus. Há 2 ou 3 dias que eu já não tinha nada para comer e Deus tocou no coração de uma irmã para me trazer uma refeição e eu estou tão feliz com Jesus. Outro jovem entregou-me um saquinho de nogá, aquelas coisinhas de, ajudem-me lá, com caramelo, com amendoim, exatamente. Ofereceu-me um saquinho daqueles. E eu disse, mas quem? Não, sou eu que faço, pastor. Eu faço estes saquinhos e vou para as bancas, porque em cada rua, montes de bancas, com tudo, até com carne, cheio de moscas, com tudo, e nós vendemos para eu ter alguma coisa para comer. Portanto, nós muitas vezes, de barriga cheia, pensamos que somos, ou de barriga vazia, pensamos que somos os mais sofridos, e que somos pobres, e porque não temos muitos recursos, e porque... Ou seja, nós temos que aprender a dar graças a Deus por todas as coisas que o Senhor dispôs para nos abençoar. No mundo, na costeleta, ou na mirandesa, ou nos ovos mexidos. Israel tinha que saber isto. Eles tinham que aprender a confiança. Eles tinham que aprender na direção de Deus, que a confiança no Senhor tinha que ser exercida. Foi o Senhor que os libertou dos inimigos. Foi o Senhor que lhes deu o maná do céu. Mas logo a seguir também diz, que vamos ver mais à frente, olha, mas nem só de pão vive o homem. Vocês não fiquem só a pensar no pão, porque não é só o corpo que precisa ser alimentado, o vosso espírito e a vossa alma também precisam. E isto é uma exortação tremenda para os nossos dias. Muitos esquecem-se de Deus, ficam em casa, não fazem, irmãos, os seus deveres cristãos, não vêm à comunhão da igreja, não se alimentam da palavra de Deus, porque pensam que o mais importante é o trabalho, o mais importante é a carreira, o mais importante é só o curso que estão a desenvolver, o mais importante é o emprego que têm, é o dinheiro que estão a ganhar. Mas Deus nos diz nesta manhã que nem só de pão vive o homem. A nossa vida não é só corpo. Nós temos um espírito e uma alma que precisam ser alimentados. Precisam ser bem nutridos. Deus não só os encoraja a serem retos e fiéis, cantámos já nesta manhã também, retos e fiéis a Ele, como também os prepara para enfrentar novos desafios e novas provas. João 16:13 está assim escrito:
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, irmãos, vejam o que diz, qual é o principal ministério do Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Não podemos nos desassociar do Espírito Santo. Não podemos. Deus dá ministérios à igreja. Hoje, irmãos, há umas teorias, não sei se quem me disse isso está a ouvir o vídeo, está a ver o culto, está a assistir, não importa. Os desigrejados são cristãos sem igreja. Eu gostava de perceber isto. Eu acho que cada vez estou a ficar mais burro. Acho que estou a ficar mais burro cada vez da idade. Irmãos, eu não entendo filosofias, doutrinas de demónios, coisas que vêm à nossa vida. Pastor, temos que abrir uma igreja, para alcançar aqueles que não têm igreja. Uau! Abrir uma igreja virtual, tudo virtual. É tudo virtual, é tudo em casa, no cômodo da casa, e o calor humano, o serviço. Então, se eu estiver sozinho, se eu cair, quem é que me ajuda a levantar? Alguém, meu irmão, se você precisar de um conselho, se está sozinho, vai pedir a quem? Se você precisar de uma oração, se você precisar de um abraço, se você precisar do conforto, do ministério do pastor, para pastorear, para aconselhar, para orar, para visitar, para estar com as pessoas. Nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito veio para nos guiar em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Paulo diz aos Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, olha, são filhos de Deus. Nós não nos podemos intitular filhos de Deus se não somos guiados por Deus. Porque isto não é um chavão. Olha, irmãos, nós somos filhos de Deus. E depois somos guiados pelo astrólogo, e depois somos guiados pelos horóscopos, e depois somos guiados pelas novelas, e depois somos guiados pelos jornais, e depois somos guiados pelos políticos, e somos guiados por todos, muito menos pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus, quando nós tínhamos os nossos filhos debaixo da nossa autoridade, pais, nós guiávamos os nossos filhos, ou bem ou mal, mas guiávamos, e gostaríamos de ver obediência. E gostaríamos que eles acatassem pela experiência da nossa vida e pelo conhecimento, porque já passámos também pela idade deles e estávamos noutro patamar, pelos conhecimentos adquiridos. Ao longo da nossa vida nós guiávamos, nós instruíamos e gostávamos de ver a obediência. O nosso Pai Celestial como é? Não, a mim ninguém me instrui, tu não és filho de Deus. A mim ninguém, não há homem nenhum, não há pastor nenhum. Não, os pastores são assim, irmãos, são assim, nem todos são assim. Os pastores são assim, os líderes são assado, e depois mostramos tudo, aqueles que estão à frente, aqueles não sei quê, e tá. Moça, irmãos, nós somos guiados. Claro que se o pastor estiver fora da palavra de Deus, ele também precisa ser guiado pelo Espírito. Porque a palavra de Deus é que nos orienta, é ela, para os pastores e para os irmãos, para todos nós. Estamos todos, irmãos, como no mesmo patamar, não há superas aqui, não há ninguém que esteja numa posição diferente. O único que está em posição diferente é Cristo. É o cabeça, o resto somos todos corpo, com funções diferentes. Já falámos nisso em tempos. Primeiro, eles deveriam recordar, irmãos, a direção de Deus. Nós devemos recordar que somos guiados pelo Espírito. Segundo, eles deviam ser humildes. Verso 2 e verso 3 ainda. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná por aí fora, por aí fora. Então temos aqui, irmãos, o princípio da humildade. Humildade que vem
como consequência da prova, como consequência das tentações, como consequência de um teste de 40 anos para revelação do caráter desta gente. Não é humilhar para espezinhar. Isso é o que muitos fazem nos nossos dias. Nós não temos autorização nenhuma da parte de Deus para nos humilharmos uns aos outros. Isso é outra coisa. Isso é espezinhar, isso é falar mal, isso isso é outro espírito. Mas e o Senhor, quando os humilhou, ou quando permitiu que eles passassem pela prova, eles tinham que deixar a altivez, eles tinham que deixar a soberba, eles tinham que deixar a autoestima elevada, eles tinham que aprender a depender do Senhor em todas as coisas. Porque o Senhor não espezinha ninguém. O Senhor não humilha ninguém para derrota. O Senhor não humilha ninguém para... Só houve um que foi humilhado desta forma, porque a santidade, uma vez havemos de pregar sobre isto, quanto maior for a glória de Deus, maior é a manifestação da justiça de Deus. E Lucifer, num lugar de perfeição, num lugar onde estava na presença de Deus com um ministério tremendo, quando ele errou, quando ele, na verdade, pecou, desobedeceu a Deus, ele foi destituído. Agora nós não. O Senhor muitas vezes permite que nós passemos pela prova para... Sabe, irmãos, que o exercício da humilhação é um exercício pessoal. Somos nós, por vontade própria, por sentimento de Deus, que nos humilhamos na sua presença e sabemos que se o fizermos com o coração íntegro, Ele nos exaltará. Eu não tenho autoridade para humilhar o meu irmão. Quem sou eu para fazer isso? Eu posso discordar dele, eu posso não estar a ver o que ele vê, eu posso mil e uma coisa, mas daí até humilhá-lo, calma aí, não nos compete a nós. Isto é assunto de Deus. E isto aconteceu para quê? Para que, como diz a Escritura, para que os humildes, haja graça sobre os humildes, e possa Deus também resistir aos soberbos. Diz a palavra de Deus que Deus dá graça aos humildes, mas resiste à soberba, à altivez, ao orgulho. É uma coisa tremenda. Muitas vezes nós catalogamos, e ontem um colega meu me ligou, e nós catalogamos, nós achamos só que o adultério é que é pecado. Mas a murmuração também é. O orgulho também é. Sabe que o diabo nunca adulterou. Com o sexo oposto, lógico. Ele nem sexo tem. Não é? Ele não foi criado com isso. Mas a altivez dele, o orgulho dele, a soberba dele, isto o destituiu da presença de Deus. E nós catalogamos as coisas. Achamos que aquele é censurado porque fez aquilo. Qualquer pecado é alvo de censura, com certeza. Mas não é só esse que é pecado. O orgulho, irmãos, Israel teria que aprender a humilhar-se diante de Deus. As provas vieram para eles dependerem. Repare, se nós entrássemos no livro de Juízes, 13 vezes acontece isto. 13 vezes a altivez atrai os inimigos, 13 vezes a humilhação afasta os inimigos. Os irmãos estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Quando eles se esqueciam de Deus, altivez, uma autoestima elevada, não sentiam necessidade de Deus, Deus permitia que povos inimigos viessem, invadissem a terra, os medianitas e outros. E depois, quando eles se humilhavam, Deus levantava um libertador e liberava Israel. É um episódio incrível, irmãos, para os nossos dias. Quando nós pensamos que somos, que sabemos, que já estamos, somos os mais importantes, somos os mais visíveis, somos o mais que temos protagonismos, estamos no princípio da nossa queda. Não é nada disso, irmãos. Eu estava há pouco a pensar neste, e estava a olhar para o Pedro, e estava a dizer realmente, e estava a pensar naquele episódio que Deus dá dons aos homens, dá talentos diferentes. Eu também dou uns toques de teclas, mas eu não chego aos calcanhares do Pedro. Não, é verdade, um dia deste eu ponho-me aqui a cantar e a tocar, vocês vão ver. Também toco, o pastor sabe que é verdade. Também dou aqui uns toques, mas não chego aos calcanhares dele.
Mas eu tenho que o respeitar. Porque Deus deu uma capacidade e deu um talento, e também estudo, com certeza, porque as coisas acontecem com dedicação, que não me deu a mim, que eu também, desde os 14 anos, o meu instrumento era trompete. Eu toquei anos e anos e anos de trompete, mesmo lá em Moscavide. Era o meu instrumento. Mas depois, ao longo da necessidade da igreja, etc., aprendi a tocar também guitarra, mas não toco como suva, de maneira nenhuma, porque Deus dá capacidades. E isto tem que ser respeitado entre nós. Não há aqui pessoas iguais. Há ministérios diferentes, há capacidades diferentes. O João tem uma capacidade para pregar. Eu não sou capaz de pregar estas mensagens que ultimamente tem. Eu não sou. Não é minha, nem é a minha praia. Tem que respeitar quem pode, quem faz. Tem que respeitar isso. E como igreja, nós temos que ter esta mentalidade. Não há pessoas iguais. O que é isto? Pessoas da minha preferência. Pode ser da tua preferência, mas não é da preferência do outro. Isto não pode andar aqui por preferências, por gostos pessoais. Nós somos guiados pelo Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que a humildade fica-nos muito bem. Não diga que é uma pessoa humilde. Eu sou uma pessoa muito humilde, já estás. Não, isso não é assim. Já foste. Isso não funciona assim. Eu sou uma pessoa muito humilde. Não, se és uma pessoa orgulhosa que dizes que és humilde. Pronto, são coisas completamente distintas, não é nada disso. É o Senhor que conhece os nossos corações. É Ele que olha para o nosso interior, é Ele que conhece a nossa estrutura. Não somos nós. Eu posso dizer, irmãos, que sou assim, assado, mas eu por fora sou outra pessoa. Eles tinham que ser humilhados. Eles tinham que reconhecer as dádivas. Antes disso, leiamos 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, cá está, humilhai-vos. Não humilha os outros, humilha-te a ti mesmo. É um exercício pessoal. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Louvado seja Deus. É lá no quarto, é chorando aos pés do Senhor. O Senhor não quer ser assim como sou, não quer ter estes pensamentos, não quer cair nestas tentações. É lá que o Senhor nos faz, irmãos, brotar. Isto não é discurso. Irmãos, sou uma pessoa tão humilde. Olhem para mim. O que é isso, irmãos? Isso é disparate. Isso não faz sentido nenhum. O suprimento. Verso 3 e verso 15. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Verso 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedreneira. Deus supriu o seu povo com alimento no deserto, verso Êxodo 16, mas mostrou-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Jesus afirmou esta verdade a Satanás, lembram-se lá na tentação em Mateus 4, Lucas 4 também. Isto significa, irmãos, aplicação para a nossa vida, que os seres humanos têm uma natureza espiritual que só pode ser satisfeita quando se busca os nutrientes contidos na palavra do Senhor. Nós temos, irmãos, por isso a importância do alimento espiritual. Pastor, eu alimento-me em casa. Não alimentas-te nada em casa. O projeto de Deus foi dar ministérios à igreja para o bem da igreja. Deus deu, cá está, os talentos. Deus deu capacidades, mas nem todos têm a capacidade. Irmãos, de elaborarem um sermão, virem cá para cima, botarem discurso. Nem todos têm essa capacidade, nem todos têm essa unção de Deus. Mas Deus levanta daí na igreja homens e mulheres para, com o discernimento, com a mente de Cristo, com a unção do Espírito Santo, transmitirem o quê? O conhecimento do Senhor. E é aqui que nós somos alimentados. Irmãos, eu também assisti aos cultos, e com respeito, meus irmãos que estão a ouvir, e devem ser vários, com todo o respeito. Eu sei que, pronto, lá em casa também somos alimentados, mas aqui na igreja, é no ajuntamento, irmãos, é na congregação. Repare que a congregação, isto para aqueles dos desigrejados, a congregação já vem lá dos primórdios.
A congregação, o povo, aliás, a congregação emana da Trindade. Na Trindade, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma congregação, 3 pessoas. E agora entramos no campo que nós não entendemos. Num único ser, num único Deus. Então não esqueça, não vale a pena estarmos aqui a tentar explicar a Trindade, porque a Trindade não se explica, aceita-se. 3 pessoas que falam, 3 pessoas que têm vontades, mas numa unidade perfeita. A congregação começa aqui. E a partir daí começa por Israel. Vem, aliás, com Adão e Eva, e depois vem com a nação, e depois vem com a igreja. Então, não lute contra aquilo que está escrito. Deus quer o ajuntamento do seu povo. Deus quer levantar homens e mulheres cheios de poder. Irmãos, eu tenho saudades de ouvir um mestre das Escrituras. Eu já ouvi na minha carreira espiritual mestres das Escrituras. Nós ficamos de boca aberta quando eles começam a descascar aquilo que eu não consigo ver. E começam com unção, começam a ministrar. A gente fica de boca aberta. É o ministério do homem. Como ouvirmos um pastor a ministrar a doutrina, o ensino das Escrituras, aquilo que o Senhor nos diz, e outros, o evangelista a pregar. O evangelista a pregar o evangelho prega melhor que o pastor. Ouça, uma vez ouvi um evangelista, uma campanha que fizemos em Abrantes, quando pastoreava a igreja, uma coisa, nós fartámos de investir, ainda ontem alguém me estava a dizer isto, fartei-me de investir dinheiro, milhares, naquela campanha, com uma estrutura, com a Operação Josué, etc. Convidei 4 pregadores, foi quinta, sexta, sábado e domingo, cada noite um pregador. E não foi na sexta ou no sábado à noite, um dos pregadores, a pregar, um evangelista bem conhecido, a pregar o evangelho. Irmãos, eu tive quase a levantar-me o braço para ir à frente outra vez, que aceitava Jesus na minha vida. Naquela noite, nem uma única pessoa aceitou. E eu fui para casa derrotado. Diz, como é que é possível? Eu ia indignado com Deus. Como é que é possível, Senhor? Uma mensagem destas. Pessoas, a igreja envolveu-se com recursos, com logística, alimentação para tantas pessoas, com uma série de coisas. Investimos. Como é que isto acontece? Nessa noite adormeci por volta de 1 da manhã. E tive um sonho. Eu sei o que são anjos a falar em sonhos, irmãos. Eu sei o que é isso. E aparecem-me 2 seres. Um suspenso no ar e outro na terra. O que está suspenso no ar tem o cabelo preto e está todo vestido e tem um cinto de ouro. E o está com os pés no chão, tem um cabelo todo branco, está todo branco. E eles disseram-me, nós estamos com vocês. E eu acordei. E quando eu acordei, eu era outra pessoa. Irmãos, isto é textual. Portanto, Deus dá, mas os resultados são do Senhor. O que nós temos que fazer é o nosso trabalho. Nós não salvamos pessoas. Nós não podemos, irmãos, convencê-las. Nós podemos apresentar a palavra, mas é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham que ter uma consciência do suprimento do Senhor. Nem só de pão viverá o homem. O homem também se satisfaz a sua parte espiritual. A sua alma e o seu espírito. A ação da palavra. A tricotomia humana é uma coisa espetacular. A inspiração humana, a inspiração da palavra divide as juntas e as medulas. E vai lá o espírito e a alma. É o único agente que consegue penetrar no nosso espírito e na nossa alma. É a palavra do Senhor. E vai-te alimentando, e vai nutrindo a tua vida, e vai-te fortalecendo, e vai-te animando, etc, etc, etc. Louvado seja Deus. Eles tinham que ter um reconhecimento da dependência do Senhor. Verso 3 ainda. Te humilhou e te deixou ter fome. Veja, o Senhor teve aqui uns propósitos incríveis. E te sustentou com maná. Um tempo tiveste fome, mas depois logo a seguir veio o suprimento. Que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem,
mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Todos tiveram de aprender a dependência de Deus. Na alimentação, na saúde, diz que os pés não inchavam. Não havia lá alguém que ministrasse uma injeção, que desse um comprimido, que fizesse um tratamento, um curativo. Não havia lá um hospital de campanha, não havia enfermeiros, não havia médicos. Não havia nada disto. Tudo na dependência de Deus. Incrível. O João dizia, Deus é Deus do universo. É isto, irmãos. Milhões de pessoas. Veja, milhões. Os que morreram não foi por causa disto, foi por causa do pecado. Os que morreram foi por causa da desobediência. Porque havia sustento para todos. O calor. Você sabe o que é dormir num deserto à noite? Eu quando fiz a minha campanha, a minha semana em 86, ou em Torres Novas, dentro daquelas tendas, dormimos lá 3, eu armado em parvo, o que é que eu faço? Eu não quero dormir no meio dos dois, venho dormir cá para fora, rapei um frio que eu só vos conto. Na segunda noite, não, espera aí, vou lá mesmo dormir deles, lá no quentinho. Não, porque durante o dia é abrasador, mas durante a noite, esqueça. Faltou alguma coisa a eles? Durante o dia, a nuvem. Durante a noite, a coluna de fogo, faltou alguma coisa a eles? A coluna de fogo não era só para os guiar, também era para os aquecer. Faltou alguma coisa a Israel? Ouça, eles tinham que ter esta consciência da dependência. Tu tens o que tens, irmãos, porque Deus te concedeu. No dia que tu pensares que é só fruto do teu trabalho, que isto é fruto do meu suor. Não, isto é fruto do meu suor. Não, isto são as horas que eu ando a conduzir, são as horas. Estás feito. Deus dá e Deus tira. Deus dá e Ele retira quando quer. Portanto, tenhamos essa consciência, dependência de Deus, a saúde dos inimigos, um povo que veio da escravidão e vão lutar contra os medianitas e vencem as batalhas com Josué, os irmãos conhecem as histórias, tudo aquilo, os bens de primeira necessidade, o vestuário, não havia lá prontos a vestir, não havia lá costureiras, não havia lá nada disso. E Deus cuidou deles 40 anos. Já uma vez experimentámos, usámos uma coisa por 40 anos, umas calças, uma camisa. Acha que faz sentido entre nós, 40 anos, usarmos a mesma camisa, as mesmas calças? Acha que faz sentido? Não faz. Mas Israel andou com aquilo que trouxeram do Egito. Leis de cerimónias, leis morais por aí fora. Lá em Jeremias, no capítulo, vou avançar rapidamente, capítulo 15, verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Irmãos, dependamos do Senhor, dependamos única e exclusivamente dEle. Eles tinham que serem homens de esperança. Uma nação de esperança. A esperança devia estar bem vincada nas suas vidas. Versos 7 e verso 8, diz lá a Escritura: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas. Isto contrasta com o Nilo só tem um rio. O Nilo só tinha um rio, mas ali, esta terra, veja, diz que a terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. A esperança devia estar bem presente nas suas vidas. Irmãos, e isto é um ensino fantástico para as nossas vidas. A Bíblia diz, mas eu me alegro muito com isto. Sabe que quando nós passamos por cenas da nossa vida, já passou o meu tempo, irmãos, quando nós passamos por cenas da nossa vida, nós damos muito valor a coisas, a textos da palavra de Deus que são bálsamos. E um dos textos que a palavra de Deus tem falado tanto comigo é: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas.
E os irmãos entendam o que entender. Para mim isto tem um impacto fantástico. Então ele dizia, o pastor Ramalho que me ligou, amigo, isto não é como nós começamos, é como nós terminamos. É isto, irmãos. E o que é que te espera? O que é que a palavra de Deus promete para nós? Para o nosso futuro? Para a escatologia bíblica para a nossa vida, para o reino de Cristo que já está implementado, mas que o que vem vai ser superior. Sabe uma coisa? Se não houvesse mais nada, só o facto de o vermos face a face, bastava. Deus está com Pedro, Deus está com João, Deus está com os heróis da fé, de nós termos esta comunhão uns com os outros. Só isto. Irmãos, não discute se é aqui, se é lá em cima, se é no meio, seja onde for. É com Deus. Louvado seja o Senhor. É com o Senhor. E então a esperança. Eles não tinham entrado na terra. Mas a promessa está a ser novamente relembrada. Vai ser uma terra fantástica, gente. Vai ser uma terra que vocês não estão habituados, nem lá no Egito, nem no deserto. Uma terra tremenda. É aquilo que Deus preparou. Irmãos, nos agarremos a esta promessa. O que Deus tem prometido para nós é bem melhor. Louvado seja Deus. Aleluia! O que Deus tem prometido para nós é bem melhor. Quer lá saber se aqui dão umas camalhotas e umas cabeçadas. Deus deu uma cabeçada numa porta lá em casa. Fiquei aqui. E pronto, passamos a vida a dar cabeçadas. Mas o que Deus tem para a minha vida é superior. Eu só tenho que seguir o conselho da minha mãe. Filho, não te esqueças do Senhor nunca. E se eu cair, nós nos levantamos. Há um cor assim, cai, levanta-se, cair, o outro levanta. Um dia o grupo não... Exato, um dia vocês vão cantar isso. Eu amo esse cor. E se eu caio, eu me levanto. E pronto, e nós caímos e levantamos. Não podemos é ficar lá. Pastor, mas eu já não andava como andava, agora com o cheiro não interessa. Consegues ainda com muletas, vão dizer, vai chegar, mas tens de caminhar para a frente. Sempre. Não fiques no sítio. Esperança. Faltam-me 2 para terminar. Uma vida de gratidão. Cantámos, já ouvimos tanto esta manhã. Uma vida de gratidão. Eu quase atrevia a ler o Salmo 103, mas por favor, irmãos, prometam ao Senhor hoje, antes de aceitarem, leiam o Salmo 103 todos. Nas vossas... Bendiz a minha alma, Senhor, tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Leia, por favor. Se você ler este Salmo, você hoje vai sonhar com anjos, vai sonhar com o Senhor. É uma coisa maravilhosa. Leia, por favor. Leia, por favor, o Salmo 103 e durma descansado, que o Senhor vai ser consigo, vai cuidar de si, vai ser uma bênção. Diz lá em Romanos, capítulo 14, verso 6, quem distingue entre dia e noite, para o Senhor o faz, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor o come. E até isto, até a refeição, até a pinguinha que bebemos, tudo, está tudo, isto é tudo do Senhor está tudo nisto, irmãos. Porque dá graças a Deus. Eu tenho umas castas maravilhosas. Eu dou graças a Deus por ter uma boa pinga em casa. Eu dou. Pronto, gosto de ver, não abuso, não. Mas a minha Maria, a gente faz uma festa. Aleluia. Olha aqui o que diz aqui. Está aqui escrito, irmãos. Está aqui escrito. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Falta aqui o beber. Pronto, o Senhor podia ter posto cá o beber também. Não interessa. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Amém. Então é tudo o Senhor. Pão, dizia um pastor Carlos Fontes, um querido amigo. Pão, eu não estou preocupado com nada. Olha, se tenho, é porque o Senhor me dá. Se não tenho, é porque o Senhor permite que eu não tenha. Se eu sou convidado, é porque o Senhor permite que abra portas. Se eu não sou, é porque o Senhor não quer que eu vá. É tudo o Senhor. Então é quem? Então é quem? É dependência. Irmãos, é isto, é uma vida de gratidão, é uma vida de reconhecimento por aquilo que Deus faz por cada um de nós. Louvado seja Deus.
A resposta perfeita à expressão tiveres comido e fores fartos é o agradecimento e a adoração. A importância de louvar a Deus pela abundância reside no facto de que se as pessoas não o fizessem, eles esqueciam-se do Senhor. E nós não podemos esquecer de Deus nem por nada. Eu vim da minha casa com o carro que a minha irmã me emprestou, mas brevemente vou ter um carro, os irmãos vão ver. O carro que a minha irmã me emprestou, deixei lá à frente uma carrinha, pronto, está ao outro lado. Porque o Senhor me guardou. Isto tem que ser feito assim, irmãos. Vai na tua altivez, você não sabe quem anda no dia-a-dia em Lisboa, como eu ando. Ouça, há pouco tempo, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, com um cliente com 2 rapazes que vêm de uma discoteca, todos contentes, todos felizes na vida deles, e também com um cheiro, pronto, que deixaram no carro, mas isto é coisa. E vou atravessar a avenida de Sintra, eu não sei como é que... Eu sei. Não fui eu, irmãos. Os rapazes gritaram, ai que vou morrer. Aparece-me, não sei de onde é que apareceram aqui uns 2 indivíduos, 2 carros, e eu consigo fugir entre os 2. Eu não sei como é que... Mas em alta velocidade. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Ponto final. Ponto. Paulo Cardoso aqui é 0. Foi o Senhor. Só pode ser. E temos de dar graças a Ele por isto. Chico Marraica, Massura. Oh Deus, aleluia. A importância de louvar a Deus pela abundância. Não podemos esquecer do Senhor. Eles iriam se tornar altivos, soberbos, gananciosos. E há tanto nisto nos nossos dias. Gente que só olha para o seu reino. Tem depósito para muitos anos, para muitos meses, muitos anos. Alma, come, bebe e folga, porque agora tens recursos. És um estúpido. És uma besta. Esta noite vão pedir a tua alma e o que tu tens para quem será. Oh, irmãos, não coloque a sua confiança na incerteza das riquezas. Há muita gente... Lá aquele que fugiu, como é que ele se chama? O rendeiro, não é? Tem muito dinheiro, mas eu não queria estar na posição dele. Os reinos dos homens saem assim como areias movediças. Saem. Os têm, pensam que têm muito e não sei quantos, mas de um momento para o outro, Deus puxa os tapetes e eles caem redondamente. Uma vida de gratidão, louvado seja Deus. Em pleno gozo das bênçãos, o povo poderia começar a achar que não precisariam de mais nada, porque eles agora iam entrar numa terra farta, saíram de uma terra escassa para uma terra farta. Eles poderiam pensar que não precisavam de mais nada, consideravam-se autossuficientes. Por isso foi feita a advertência: não se eleve o teu coração. Tu não és mais do que ninguém se tens mais recursos do que o outro. Não és mais do que ninguém. Deus permitiu que tu tenhas. Meu querido irmão Gameiro, um diácono, um homem top. Honrar este homem. Sempre que eu ia fazer cultos à casa dele, na Loureira, 3 km de Fátima, o homem me dizia: pastor, vá testar o seu carro. Ele era empresário. E eu virava-me para ele assim, todo envergonhado. Não, irmão, não pode, porque a igreja dá-me uma ajuda para as deslocações. Eu vinha de tomar... sensivelmente 30 km até lá, e depois já regressava. Não, isso é outra coisa. Sou eu que quero abençoar a sua vida. E sempre que eu ia lá, o homem abençoava. E um dia o homem faz assim, eu vou tirar o microfone. Pastor, Deus colocou todos estes recursos nas minhas mãos, mas nada disto é meu. Aleluia. Construção incrível. E ele abençoava a igreja, um homem sábio. E aquilo tocou tanto a minha vida. É isto mesmo. O que nós temos, irmãos, o que Deus nos coloca. Se nós não formos como Israel, Israel ia herdar uma terra farta. Não era para serem soberbos. Não era para serem cheios de altivez e cheios de arrogância. Eles tinham que continuar a depender do Senhor. E finalizo, irmãos.
eles iriam ter uma vida de força, uma vida de poder. Verso 18. Aqui entra o Salmo 103, os irmãos, por favor, leiam o Salmo 103. Deixem-me ainda ler Romanos 14:6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Dependência de Deus, total dependência. E agora, o último ponto, a importância do poder e da força. Verso 18. Mas antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirir riquezas. Deus tira-te a saúde. Ou Deus permite que alguma coisa aconteça e tu não tens mais força para trabalhar. Deus retira-te alguma coisa com um propósito qualquer e tu ficas. Não há tanto isto. O irmão José Rodrigues estava a servir na igreja de Abrantes, bem atrás, no tempo do pastor Fernando Soares, não sei se ouviste falar, Fernando Soares. E o homem a pôr uma viga, a ajudar a pôr uma viga em cima do andaime, puseram um andaime em cima de 4 tijolos. O peso da viga, que era uma daquelas vigas, parece quase os carris dos comboios, uma coisa pesadíssima, caiu em cima da cervical, o homem ficou mais de 30 anos, só mexia a cabeça. Eu fui lá e os irmãos perguntam, porquê é que isto aconteceu? Não sei. Mas eu nunca vi ninguém no meu ministério com um ministério de intercessão. Como é que é o homem? Pastor, eu durmo muito pouco. O irmão traga-me os assuntos todos da sua vida particular, os assuntos todos da igreja. Eu tenho o dia todo para orar a Deus. Eu dava a ceia, ia lá todos os meses a casa dar a ceia, o homem bebia a ceia com uma palhinha, punha-se a palhinha no copo, eu colocava o pãozinho na boca dele. E era assim, o homem ficou anos e anos nisto. Apanhou isto, ou teve este problema quando servia a Deus, na inauguração de uma casa de oração. Se nos pergunta, pastor, mas o que é isso, que missão? Não sei, meus irmãos. Não sei. Deus tem os seus propósitos. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Deus permitiu que as coisas acontecem. Aconteceu com Israel. Deus permitiu. Deus tem propósitos. Mas eles, irmãos, tinham que colocar a sua força, não naquilo que eles idealizavam, naquilo que eles pensavam, mas na força do Senhor. O poder concedido por Deus não tem relação alguma com a manipulação humana. A obra de Deus não pode ser feita única e exclusivamente por manipulações, ou melhor, não deve nunca ser feita por manipulações humanas. A obra de Deus é feita por Deus através de pessoas imperfeitas, ponto. E Deus tem a visão certa, tem o homem certo, Deus tem os recursos certos, Deus tem as formas certas de levar a igreja ao ponto que Ele deseja. Quando nós tentamos fazer um lugar de Deus, ou nos colocamos num lugar de Deus, só fazemos disparates. E mais não digo. Tenho apanhado, irmãos, muitas pela frente, através da minha... Um dia estou em Benoit a pregar, França, e convido os irmãos para virem à frente, e vem um casal à frente, e eu começo a ministrar como casal para essas pessoas. E quando eu acabo de ministrar, vira-se ela assim para mim, nós não somos casal, irmão. Uau! Eu aprendi a lição, irmãos. Eu quero vos dizer, irmãos, com toda a autoridade que a Bíblia me dá, que esta palavra julga toda e qualquer profecia. Toda e qualquer profecia. Se todas as profecias que me têm dito, se tivessem se concretizado, eu já tinha dado a volta ao mundo umas 7 ou 8 vezes. Isto é um assunto sério, irmãos.
o que é de Deus se concretiza, o que é de Deus acontece. E eu não estou a dizer que não há ministração, que não haja profetas de Deus. Existe. Que ministro, não estou a dizer isso. Só estou a dizer que nós devemos escrutinar tudo para tudo o que está escrito. Tudo. E eu ministro, há aqui um casal com marido e mulher, e depois ela diz-me que não é, que são amigos, que pronto, estavam na igreja juntos, mas não. E eu fiquei com um grande melão. Mas aprendi uma lição. Paulo Cardoso tem juízo, não ministres assim à toa. Não vais fazer isso, não significa que não fizesse mais vezes. E aconteceu e fiz. Mas com todo o cuidado, com todo o discernimento. Sabem porquê, irmãos? Porque é isso que estamos a dizer. O poder concedido por Deus não tem relação alguma com a manipulação humana, com o domínio político, com a competição. E todas as outras formas de se obter vantagens e estar na dianteira. Não tem nada a ver com isto, irmãos. Isto não nem devia se passar pela nossa cabeça. Competição entre nós. Mas competir o quê? Eu até sou do Benfica. E já sei que alguns irmãos já estão... calma aí, não entro por aí. Claro que não devo de entrar, porque eu vou entrar já aqui em competição. E temos razão. Porque na igreja não pode haver competição. Isto ser do Benfica ou do seu suporte, que isso é uma coisa secundária. Isso são preferências que eu tenho que respeitar e respeita-me também a mim. Estamos a passar um mau bocado agora, mas pronto, havemos de melhorar um pouquinho mais à frente. Mas respeita-me, eu vou-te respeitar a ti também. Isso é uma coisa, agora andarmos aqui a competir por lugares propostos, por ministérios, por não sei o quê, porque, esqueça isso. Isso não é de Deus. Ele é graça e concede graça a todos aqueles que estão disponíveis, irmãos, para receber de Deus o que Ele tem. E Deus me chamou. E se Deus te chamar para um lugar, outro lugar qualquer, todos nós nos devemos alegrar. Graças a Deus. Deus está a levantar pessoas. Deus está a usar pessoas. Graças. Eu hoje gostei de ver 2 tecnistas aqui. Fiz. Isto não há lugares exclusivos. Não pode haver, João. Não pode haver lugares exclusivos. Tem que haver mais baixistas. Tem que haver mais bateristas. Tem que haver gente para servir. Não há aqui competições. Não pode haver. Isto não é igreja. Isto não é um clube religioso. Termino 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Grupo de louvor, venham, por favor. Visto como pelo seu divino poder vos têm sido doadas todas as coisas. Amém, irmãos? É por quem? Pelo seu divino poder têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos tem doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Eu gosto muito desta expressão piedade. O que é sacro. O que é de Deus. A piedade não é isto, né? Pensamos aqui aquelas coisinhas. Não, piedade não é nada disto. Piedade é vivência. É o dia a dia. Piedade é eu despedir dos meus clientes. Eles ficam todos malucos comigo. Olha, Deus abençoa a sua vida. Hoje você não ouve uma saudação disso lá fora. Isto é só, olha, Deus abençoa a sua vida. Tenha um fim de semana abençoado. Agora há dias, esta semana, houve uma cliente que disse, o Senhor quer frutos secos. Eu fiquei assim, quase que sem saber. Porque nunca me tinha acontecido. Quero uma rapariga nova. Quero. E eu virei para ela, olha, a sua alegria, a sua simpatia é tão contagiante. Deus abençoe. Muito obrigado pelo Senhor. Devia-me pôr lá uns 5 lá nas estrelinhas, de certeza absoluta. Eu abençoei com a bênção de Deus, com certeza que isso reverteu o meu favor, não é? E a minha pontuação é alta, acreditem. E reverteu o meu favor. Irmãos, a piedade é isto. É sermos, é sempre assim. Era bom que fosse sempre assim. Quando discuto lá com a Maria, lá em casa, e não sei o quê, ou quando... Pois sim, porque nós também discutimos. É normal. Entre os humanos... E as coisas ficam assim mais azedo e mais não sei quantos. Eu gostava de ser um Paulo Cardoso piedoso. Mas todos nós estamos no processo.
Eu estou num processo de aprendizagem. O Senhor está a aperfeiçoar a minha vida. Com exortações, o pastor hoje já nos exortou aqui à força toda, não é? Com exortações, com conselhos, para caminharmos. Senhor, é tão bom sermos teus. É tão bom estarmos na tua presença, Senhor, e meditarmos nas Escrituras, meditarmos na palavra, meditarmos no que tu tens para a nossa vida. Louvado seja o teu grande nome. Ajuda-nos a ser assim, Senhor. Não queremos ser pregadores esquecidos ou ouvintes esquecidos, mas queremos ser cumpridores da tua palavra. Levanta a tua igreja, Senhor. Somos feitos de homens, tu conheces isso melhor do que nós, mas reconhecemos as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas questões. Conhecemos isso tudo, Senhor, e nós queremos que tu nos possas perdoar e nos possas ajudar a sermos melhores para bem do teu reino. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Obrigado, meus queridos, pela vossa atenção. Obrigado.